Deus abençoe. É um prazer estar mais um momentinho junto com vocês. Deus possa abençoar a vida de cada um. Que a paz do Senhor reine sobre vocês. Sejam protegidos dessa epidemia que está atacando tanto as pessoas, né? Mas que Deus abençoe vocês. Como todo domingo, a gente gosta de trazer um pedacinho da palavra de Deus para o conforto das nossas almas. Então a gente vê muitos os atributos de Deus. E o que eu vejo, quais são os atributos? Atributos são qualidades de Deus. Então Deus tem muitas qualidades. Então essa referência que a gente tem. A gente tem falado que Deus é amor, a gente tem falado que Deus é paz, que Deus é alegria, que Deus é luz. Então, muitos atributos de Deus a gente vai falando. E hoje eu queria falar de um outro atributo, de outra qualidade de Deus especial e principal para nós. Ela é muito importante, como todas as outras. Mas é sobre a graça. A graça. O que é graça? Graça é um bem imerecido. Eu não mereço, mas Deus me dá. Então, isso que é graça. É recebendo dele sem eu ter merecimento para isso. Então é por isso que eu gostaria sempre de ter um trechinho da palavra de Deus para mostrar que isso está na palavra de Deus, para que a gente tenha firmeza naquilo que pensa. Porque vem de Deus, as instruções vêm de Deus. Eu apenas leio. Mas vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Sabe quando você paga da sua salvação? Nada. Nada. Essa graça vem de Deus. Então o que Ele quer é te dar essa graça. O problema da graça, muitas vezes, não é de Deus não dar. É de a gente não ir buscar. Tem uma historinha que eu acho interessante. História é historinha, coisas assim, para a gente poder entender um caso. Que no céu, uma pessoa sonhou que ele morreu e foi para o céu. E chegando no céu, ele entrou no céu e viu muitos presentes, assim, muitas coisas boas. E ele falou, disse para o Senhor, Senhor, o que são isso? O que é isso? Ele falou, são presentes. São presentes? Sim, são presentes para os meus filhos, mas eles não vêm buscar. Percebe? Na realidade, a gente não tem muito mais graça porque a gente não vai buscar. A gente pensa que a gente não merece, mas Deus está dando. Ele está dando, Ele quer que a gente aceite aquilo. O que a gente tem é orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos, não pegamos as coisas de Deus como Ele oferece. E a gente pode ter proveito nisso. Então a graça é uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. Então eu vou continuar lendo aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Você precisa crer. A graça de Deus depende da sua fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gente não conquista essa graça, é Deus que dá. Muitas pessoas pensam que ele conquista. Mas olha o outro versículo aqui, versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não é você fazendo que você conquista. Você conquista pela fé, crendo em Deus. Deus é que te enche de graça. Essa graça vem de graça, como realmente a palavra é. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que a gente pratique. Então, às vezes, a pessoa se baseia achando que ele não faz mal para ninguém, ele não abusa de ninguém, ele vive a vidinha dele na casa dele e que está tudo bem diante de Deus. Não está. Não está, não é assim. A graça de Deus é muito mais, a gente pode buscar muito mais a graça de Deus, que tem muito mais graça para ser dado para nós. É necessário a gente observar quais são os padrões de Deus. Às vezes a gente se satisfaz com aquilo que a gente tem.
Mas Deus quer dar muito mais graça. E essa graça é fundamental para a nossa própria vida. A felicidade está nessa graça que vem de Deus. E Ele quer nos encher da sua graça. Mas depende muito da minha participação. Eu vejo muitas coisas no povo judeu, por exemplo. Deus tinha muitas graças para dar para aqueles povos, mas eles desprezavam. Então o povo judeu sofreu muitas consequências porque eles deixaram Deus. Ele era o povo de Deus, como nós somos povo de Deus hoje. Mas a gente depende da graça. Então, graça não temos que buscar a graça. Temos que buscar. Porque Deus está cheio daqueles presentes de Deus. Então, está cheio dos presentes de Deus para nos abençoar, iluminar, para que a gente tenha uma vida controlada, educada, uma vida que a gente não tenha que se arrepender, não tenha que fugir, não tenha que se esconder. Uma vida limpa, transparente. É isso que Deus deseja para a gente. Que a gente tenha essa transparência. Quando a gente é transparente diante de Deus, a gente é transparente também diante dos homens. Então, que a nossa vida não fique presa dentro do lar, mas que ela se estenda para abençoar outras pessoas. Para que outras pessoas saibam que a graça de Deus é abundante, é inesgotável, não tem fim. Essa graça que eu desejo para você. Essa graça que eu luto por ela. Porque a graça de Deus é a coisa mais importante que eu já recebi. E que cada um de nós pode receber. Às vezes a gente recebe alguma parte, poucas graças. Mas a gente não dá importância. Então, quando você recebe pouco, veja que Deus tem mais. Sempre tem mais. Sempre Ele quer dar mais. Que Deus possa nos abençoar. E que a gente possa observar que os ensinos do nosso Deus é para abençoar a nossa vida, é para derramar a graça. E quanto a isso, quando a gente recebe a graça, a gente vê o valor da graça. Porque a graça que vem de Deus, ela é pura e transparente, é maravilhosa, e nós precisamos dela. Que Deus abençoe você. Corra atrás da graça, porque vale a pena. E só Deus pode dar a graça para encher os nossos corações de amor, de paz e de graça. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai estar, se Deus permitir. Até que Deus permitir, a gente está falando aqui um pedacinho da palavra de Deus que possa incentivar você, a sua fé e a sua paz. Que Deus abençoe.